pergunta a respeito do que é bom. Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele respondeu: quais? Jesus disse: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso eu já tenho observado. O que é que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Apenas esse texto para a nossa meditação. Vamos orar, pedir a Deus para nos conduzir na exposição da sua palavra. Ore comigo, você que está em casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, te peço a tua graça e a tua misericórdia para transmitir a tua palavra, Senhor, para expor aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que o teu Espírito encontre boa terra, encontre bons corações para implantar a tua palavra. Ajuda-me nessa condução, para que não seja feito e nem falado nada que não venha de tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos, irmãos, fala sobre uma passagem muito conhecida nossa, passagem do jovem rico, uma reflexão muito conhecida, muito pregada, muitas vezes no ramo de evangelismo é falado essa passagem, mas dessa vez a gente quer trazer uma aplicação diferente dessa história que o evangelista Mateus ele nos conta. Não somente Mateus, mas Marcos e Lucas também falam sobre esse evento. No capítulo 10 e o versículo 17 de Marcos também vai falar. Lucas 18 e 18 também vai tratar dessa história. Então, 3 evangelistas, eles começam a narrar, eles narram a mesma história. E eu peço a você que está em casa, você que está acompanhando, que fique com a Bíblia aberta e acompanhe, porque como o evangelista Mateus escreveu, mas algumas informações a gente não vai encontrar em Mateus, a gente vai encontrar em Marcos. Outras informações a gente vai encontrar também em Lucas. E as 3 histórias, elas se complementam. Essa passagem, ela se passa quando Jesus ele sai da Galileia. Jesus, cumprindo seu ministério nos momentos finais, ele sai da Galileia e vai para a área da Judeia, que é muito próximo dali de Jerusalém, da onde ele vai cumprir o seu trabalho, o seu propósito de se entregar em nosso favor. E Jesus ele sai ali da Galileia, chega na Judeia, ele tem um encontro com alguns fariseus, começa a tratar com ele a questão do divórcio, ele dá os seus ensinamentos, responde algumas questões dos fariseus. Depois Jesus encontra as crianças que queriam encontrar Jesus, queriam falar com ele, ele abençoa as crianças, e então chegamos à passagem desse jovem rico. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 17, diz que Jesus ele estava seguindo viagem. Jesus estava numa caravana, como eu disse, chegando na Judeia e viajando até Jerusalém. E ele passou ali, resolveu essas questões, falou sobre o divórcio, curou algumas pessoas, pregou e estava arrumando as suas coisas para seguir a sua viagem com a sua caravana. Muitas pessoas acompanhavam Jesus. Mas isso você vai ver em Marcos 10 e 17. Mateus não fala isso, mas Marcos 10 e 17 diz que ele estava seguindo viagem, preparando as coisas para sair daquela cidade. E então, o nosso texto em Mateus, no versículo 16, diz que eis que alguém aproximou-se de Jesus para lhe fazer uma pergunta. Se você for olhar na epígrafe desse texto, vai chamar essa pessoa de jovem rico, mas em nenhum dos versículos vai dizer nem que ele é jovem e nem que ele é rico. Quem vai dizer que ele é jovem e que ele é rico são Marcos e Lucas.
Marcos ele vai dizer que esse homem, ele era jovem. Em Marcos, no capítulo 10 e o versículo 17, vai dizer que essa pessoa aqui era um jovem. E Lucas, no capítulo 18 e o versículo 18, vai dizer que ele era rico. Então aqui a gente sabe que ele era jovem e era rico. Isso era uma questão interessante para a época. Na época de Jesus, não haviam muitas pessoas ricas, ali principalmente em Israel, que era um país dominado, que havia um domínio romano sobre eles. Mas aí estava uma pessoa que ele era jovem, e apesar de muito jovem, ele já era uma pessoa rica, uma pessoa de posses, de destaque. Marcos diz isso, que ele era jovem, e voltando para o nosso texto, quando Mateus diz que alguém se aproximou de Jesus, se a gente for olhar no Evangelho de Marcos, essa palavra aproximou, ela vai ter mais significado. Marcos vai dizer que alguém correu até Jesus e se prostrou aos pés dele e fez uma pergunta a ele. O que é que acontece, irmãos? Jesus estava de viagem. Aquele jovem ouviu da fama de Jesus, soube que Jesus estava naquele lugar e ele decidiu que precisava encontrar Jesus para resolver algumas questões, para perguntar algumas coisas que lhe incomodavam. E então ele achou aquilo necessário e correu até aquele lugar para encontrar com Jesus. Isso nos mostra duas coisas. A primeira coisa é que ele reconheceu que havia alguém importante naquele lugar que estava passando por ali e que ele precisava conversar com essa pessoa. Ele reconheceu que Jesus era importante. Por que era tão importante conversar com Jesus? Esse rapaz, ele era rico, ele era religioso, a gente vai conhecer o texto, vai ver o texto. Provavelmente ele tinha uma educação formal em Israel, uma educação religiosa. Ele vivia no meio dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, mas no entanto, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, a educação religiosa que ele teve não foi suficiente. Ele ainda tinha outras questões que a religião dele não deu essas questões, não deu a resposta a ele. Então para ele era importante chegar até Jesus e conversar. E ele correu até Jesus. A segunda coisa que a gente observa é que ele não queria perder essa oportunidade e se apressou. Ele se apressou porque ali estava uma oportunidade única na vida dele. Podia ser que nunca mais ele visse Jesus, e não se sabe se ele viu Jesus depois disso. Porque depois disso, Jesus segue ao seu destino final. Ele vai para Jerusalém e lá ele é crucificado. Então não se sabe se ele teve uma outra oportunidade. E aqui ele correu até Jesus, foi lá, não perdeu a oportunidade e tratou das questões que ele achava importante. Eu posso dizer, eu penso aqui nesse texto, que esse jovem ele tinha alguns problemas existenciais, havia algumas questões dentro dele que a religião não satisfazia, que o praticar da religião não satisfazia e que ele precisava tirar conclusões com Jesus para tirar aquelas questões que havia dentro dele, que nada era suficiente, que a religião dele não era suficiente, que os mestres que ele teve não era suficiente. E aqui, baseado nisso, eu quero entrar no que eu pretendo trazer nessa noite. Eu quero falar sobre 3 verdades sobre a religião, sobre a nossa forma de praticar religião. Nesse texto eu vou observar 3 grandes verdades a respeito da nossa religião, da nossa forma de praticar religião. Na nossa forma, quando eu falo religião, nossa religião é a forma que nós cultuamos, a forma que nós nos relacionamos com Deus. A primeira grande verdade que eu percebo nesse texto está no versículo 16, quando diz assim: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? A primeira grande verdade é que o nosso conceito de religião é sempre errado. Nós sempre temos um conceito religioso errado. Nós tendemos, no sentido do ser humano, o ser humano tem uma tendência a entender a religião, o relacionamento com Deus de forma errada. Esse jovem, ele incorreu em 2 grandes erros aqui nesse momento. Ele não entendeu bem a religião, e a primeira coisa que ele errou aqui foi que ele achava que podia agradar a Deus através das boas ações, das boas práticas. O primeiro grande erro dele foi achar que se agrada a Deus,
que se mantém um relacionamento com Deus através de boas ações, de boas obras. Para ele agradar a Deus dependia de que se praticasse coisas boas. Isso é uma contradição a Romanos 4. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, em Romanos 4, em versículo 4, ele diz que quem trabalha, o salário não é um favor, mas é uma dívida. Paulo estava falando sobre Abraão, explicando que um relacionamento com Deus, para se ter um relacionamento certo com Deus, não se depende daquilo que a gente faz, mas sim de quem Deus é e do que Deus faz por nós. E Paulo estava dizendo que se fosse por aquilo que a gente faz, Deus nos devia, porque quem trabalha, o salário, ele não é uma oferta, o salário é um pagamento de dívida. Paulo está querendo dizer que se a gente considerar o nosso relacionamento com Deus a partir daquilo que a gente faz, era como se Deus ficasse nos devendo alguma coisa, e não é essa a verdade que o Evangelho diz. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz que, aquele texto conhecido nosso, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus. E agora, sobre o que a gente está falando, não vem daquilo que a gente faz para que ninguém se glorie, não vem daquilo que eu faço para Deus. A forma que que eu me relaciono com Deus, a forma que Deus me aceita em um relacionamento, não depende daquilo que eu faço para Deus, mas depende daquilo que Deus faz por mim. Era o que Paulo estava explicando para os irmãos Efésios, em Efésios 2, 8 e 9, e era justamente sobre esse erro que esse jovem estava cometendo. Esse era o primeiro grande erro dele. Ele achava que podia agradar a Deus através das coisas que ele fizesse nessa vida, das boas práticas, das boas obras. O segundo erro dele, Jesus vai explicar a ele no versículo 17. Jesus diz: por que me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. O segundo erro dele é que ele achava que o homem pode ser bom. Esse jovem, ele estava enganado a respeito da sua religião. Ele achava que as pessoas, que o homem, ele é bom. Ele ignorou o que a lei diz, o que as escrituras diz. Por exemplo, Gênesis 8 e 21 diz que o coração e o desígnio do homem é intimamente mau desde a sua mocidade. Jesus, no capítulo 7, o versículo 11 de Mateus, Jesus diz: vós sendo os maus, sabeis fazer boas coisas. Jesus estava dizendo que o homem, ele é mau, apesar dele fazer boas coisas, mas o homem, ele é essencialmente mau. Ele pode fazer coisas boas, mas nem isso torna ele bom, porque o padrão de bondade que a gente deve se igualar é o padrão de Deus, e para o padrão de Deus todo mundo está debaixo. Ninguém está no padrão de Deus. Por isso que Jesus está dizendo: não há ninguém que seja bom, só um, e quem é bom é Deus. Esse jovem, ele tinha ignorado essas coisas. Ele ignorou também o que Paulo havia dito no capítulo 3 e o versículo 10 de Romanos. Apesar dele não ter ouvido Paulo, mas ele ignorou essa verdade, que Paulo diz que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todas as pessoas estão longe de Deus. Esse jovem, ele estava enganado. Ele achava que o relacionamento dele com Deus, o nosso relacionamento com Deus, dependia da nossa bondade ou dependia de fazermos coisas boas. E era isso que Jesus estava ensinando a esse jovem. Esse texto nos mostra, como primeira grande verdade, que o nosso conceito de religião é errado. Eu me lembro bem da história de um amigo, ele me contava, e eu quero usar como ilustração aqui, que uma certa vez ele foi fazer uma entrevista de trabalho. Ele, quando ia fazer aquela entrevista de trabalho, no outro dia, ele teve a seguinte ideia. Ele disse: eu vou passar a madrugada e vou cantar 100 hinos para Jesus, e Jesus vai me colocar no emprego. Ele achou que fazendo isso, Jesus ia colocar ele no emprego. Então ele foi para a entrevista de trabalho, tinha várias vagas ali de emprego, somente uma pessoa não ficou no trabalho, e foi ele. Todo mundo passou, menos ele, com os 100 hinos e tudo. O que é que isso significa?
Isso significa que o nosso entendimento de relacionamento com Deus não pode ser baseado em uma troca. Eu não posso fazer uma coisa para Deus e pensar que Deus vai me retribuir porque eu estou fazendo algo para Ele. O relacionamento com Deus, ele não depende daquilo que a gente faz para Deus, mas depende daquilo que Deus faz para nós. A gente sempre vai estar debaixo do padrão dele. As coisas de Deus na nossa vida, elas vêm pela misericórdia e não pelaquilo que a gente faz. A segunda grande verdade que eu observo nesse texto, no versículo 17 por diante, 17 a 20, é que a religiosidade do homem, ela não é suficiente para satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração. Uma vida religiosa, uma vida de religiosidade, de vir aos cultos, vir ao templo, participar das coisas na igreja, ela não é suficiente para responder aos anseios mais profundos que há no nosso coração. No texto, no versículo 17 ao 20, Jesus vai falar sobre guardar os mandamentos. Aquele jovem vai perguntar quais mandamentos e no final ele vai dizer que pratica tudo aquilo, mas ele termina a palavra dizendo: o que é que me falta ainda? Ele estava insatisfeito, aqui ainda faltava uma coisa para ele. O interessante, meus irmãos, é que aquele jovem, ele não era uma má pessoa, ele era uma boa pessoa, no sentido humano, ele era uma pessoa sincera, ele era diferente dos fariseus. No capítulo 23 de Mateus, Jesus vai fazer várias declarações contra os fariseus, chamando os fariseus de hipócritas, chamando os fariseus de um monte de coisas, porque os fariseus, eles criaram muitas coisas, criaram muitas leis, tornaram a vida do povo difícil, mas eles não faziam nada daquilo que ele mandava o povo fazer. Esse jovem era diferente dos fariseus, ele era sincero, ele tinha desejo de fazer o que era certo. A tradição diz que quando esse jovem pergunta quais os mandamentos, aí Jesus sai listando os mandamentos. A tradição diz que os fariseus criaram cerca de 613 mandamentos. 365 correspondia ao dia do ano, aos dias do ano, e 248 às partes do corpo. Mas só tem 10 mandamentos, mas os mandamentos dos fariseus eram 613. Então, por isso aquele jovem pergunta, quais mandamentos? Aí Jesus disse, não, esqueça os 613. Aí começa a citar. Uma coisa interessante a gente observar. Jesus, quando fala dos mandamentos para o jovem, ele fala do 6º mandamento por diante. E a gente vai ver o porquê ele fala isso depois. Então, aquele jovem não era hipócrita como os fariseus. Ele era sincero, ele tinha um desejo sincero. A gente vai ver isso em Marcos capítulo 10 e o versículo 21. Se você estiver com a Bíblia aberta em casa, acompanhe comigo. Marcos 10 e 21 vai dizer assim: e Jesus, olhando para ele com amor, disse. Jesus olhando para ele com amor. Em algumas outras traduções vai dizer, e Jesus amou muito ele. E Jesus o amou. Jesus viu que ele era diferente, ele não era igual aos fariseus, ele tinha um desejo sincero mesmo de fazer o que era certo. Ele disse que guardava os mandamentos. Mestre, esses mandamentos eu já guardo, mas o que é que me falta ainda? Eu sinto que falta alguma coisa ainda no meu coração. Somente guardar os mandamentos, somente vir para a igreja, somente participar da religião, ter uma religião, não está me satisfazendo. Ainda há uma coisa que eu sinto que preciso fazer. E é isso que eu vim buscar aqui. Era como se ele estivesse dizendo isso a Jesus. Mestre, eu já faço tudo isso, mas o que é que me falta ainda? Ele era um homem sincero. E o interessante, irmãos, como eu falei, é que Jesus citou do 6º mandamento por diante. Jesus não falou propositalmente os primeiros 4 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 grupos. Os mandamentos sociais, que são os 6 mandamentos que Jesus fala. Honra teu pai e tua mãe, não matarás. Você vai observar que esses mandamentos são sempre ligados ao nosso relacionamento com o próximo. E o outro grupo de mandamentos, são 4, eles são os mandamentos religiosos, que fala da nossa vida
em relação a Deus. Jesus não trata desses mandamentos com esse jovem. Ele fala dos 6 mandamentos sociais. Jesus já sabia que ele cumpria. Jesus já sabia que ele era religioso. Mas mesmo assim Jesus disse, os mandamentos, o que nos revela essa pergunta de Jesus, essa resposta de Jesus, ela é muito interessante porque ela nos serve para mostrar que aquele jovem, ele precisava de alguma coisa, ele sentia que precisava de alguma coisa, apesar de Jesus saber que ele já praticava esses mandamentos, mas disse que eram esses mandamentos. Era como se Jesus estivesse dizendo: você quer se relacionar com Deus através daquilo que você faz para Deus? Então, cumpra os mandamentos. Aí ele disse: eu já cumpro, eu já faço isso, mas mesmo assim eu ainda me sinto mal, mesmo assim eu ainda me sinto que falta alguma coisa. Ele estava em uma crise existencial, ele estava com aquela crise existencial dentro dele, sabendo que precisava de alguma coisa. E agora, depois disso, Jesus vai tratar dessa questão, da questão da alma desse jovem, o que é que ele estava precisando. E aí a gente vem para a nossa terceira grande verdade. A terceira grande verdade que eu aprendo nesse ensino de Jesus a respeito desse jovem rico era que Jesus estava ensinando como devemos viver uma religião verdadeira, um relacionamento correto com Deus. O versículo 21 e 22 diz assim: Jesus respondeu: você quer ser perfeito? Vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Como devemos viver a religião? Como devemos viver um relacionamento correto com Deus? Se você quer ser perfeito. 2 observações, meus irmãos. A primeira delas é preciso ser perfeito. Deus exige perfeição. Às vezes a gente vai se perguntar: mas é possível alguém ser perfeito? É possível alguém ser tão perfeito assim, cumprir isso que Jesus está dizendo? Mateus 5,48, Jesus diz: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Gênesis 17, primeiro, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Ser perfeito é uma exigência de Deus. Deus exigiu perfeição de Abraão. Jesus exigiu perfeição dos seus seguidores, quando ele disse: sejam perfeitos como o vosso Pai nos céus é perfeito. Mas o que é ser perfeito? Será que ser perfeito é ser perfeccionista? É ser sem pecado, sem cometer erros? Não é isso que o texto bíblico está falando. Na Bíblia, quando você encontrar a palavra perfeito, ela nunca vai ter o conceito de perfeccionismo. Esse conceito de perfeccionismo, ele é da nossa cultura, é da cultura latina, é da nossa cultura que veio dos europeus, é da nossa cultura brasileira, é da cultura ocidental. Esse conceito de perfeição como impecabilidade, livre de erros. Mas o conceito de perfeição bíblico é outro. A palavra grega no original bíblico para perfeito nesse texto é teleios. Teleios. E essa palavra no grego ela tem o sentido de finalidade. O que Jesus estava querendo dizer é a finalidade completa. O que falta a você, meu jovem, é você ser completo. Não estava falando de impecabilidade. Deus, quando disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, era: anda na minha presença e seja completo, não seja dividido, não seja pela metade, seja completo. É isso que Jesus estava dizendo àquele jovem. Você pratica metade dos mandamentos, você pratica os mandamentos sociais, eles são importantes, é importante se relacionar bem com o próximo, mas não é só isso, existe mais uma coisa. Para você ser perfeito, você precisa ser completo, e há uma outra parte que você precisa entender. Jesus estava falando sobre o maior de todos os mandamentos. A lei ela é dividida em 2 grandes mandamentos.
Os 10 mandamentos, eles se dividem em 2. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O que Jesus estava querendo daquele jovem, estava dizendo a ele, era que ele precisava ser completo. Era que ele precisava amar a Deus acima de todas as coisas. E o que era amar a Deus acima de todas as coisas? É colocar Deus como prioridade na nossa vida. É Deus ser o centro das nossas atenções. É Deus ser o centro da nossa vida. Para aquele jovem, você vai perceber na passagem que Deus não era o centro da vida dele. Apesar dele querer praticar religião, apesar dele querer ter um relacionamento melhor com Deus, mas Deus não era o centro da vida dele. E a gente vai perceber isso no decorrer do texto. Mas como é que a gente pode ter esse relacionamento correto com Deus? Como é que nós vamos praticar a religião correta? De que forma? Jesus nos ensina 2 passos. O primeiro deles vai estar no decorrer do texto, no versículo 21, quando ele diz: se você quer ser perfeito, vai e venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer: tire da sua vida aquilo que lhe atrapalha de se relacionar com Deus. O que Jesus quer dizer através desse texto, que a palavra de Deus quer nos dizer, é que nós precisamos tirar aquilo que nos atrapalha de termos um relacionamento melhor com Deus. Se há alguma coisa, se há alguma coisa que você está dando atenção mais do que deveria, se há algo que você pratica mais do que deveria, se há algo que está entre você e Deus, é isso que você precisa tirar. É isso que Jesus está dizendo. Jesus disse àquele jovem: vende todos os teus bens, porque eu sei que esses bens estão atrapalhando você de viver uma vida melhor com Deus. Eu sei que isso lhe atrapalha. Era o que Jesus estava dizendo para aquele jovem. O dinheiro era o que ocupava o lugar do coração daquele jovem. Mas cada um de nós temos alguma coisa, às vezes, no nosso coração que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O grande reformador de Genebra, João Calvino, ele disse que o coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele facilmente levanta ídolos e coloca eles no lugar de Deus. E a gente precisa constantemente ter que derrubar esses ídolos. Como a gente faz isso? A gente precisa constantemente olhar para dentro de nós e vermos se tem alguma coisa que está empatando a nossa relação com Deus, que está atrapalhando. Alguma coisa que está no lugar de Deus na nossa vida. O coração é uma fábrica de ídolos e a gente precisa tomar cuidado com isso. Como aplicação, eu quero perguntar: o que é que eu tenho dado mais prioridade nessa vida? Na minha vida, com que é que eu tenho gastado o meu tempo? Eu tenho gastado mais o meu tempo. Você, meu irmão, que está em casa me ouvindo, você tem gastado mais o seu tempo com o quê? O que é que toma a sua vida? O que é que motiva o seu dia a dia? Quais as coisas que são prioridades na sua vida? Deus é prioridade na sua vida? Quero deixar essa reflexão. Um segundo passo que Jesus nos ensina para termos um relacionamento melhor com Deus, no versículo 21, a parte B, ele diz: depois que você tirar tudo da sua vida, depois que você tirar as coisas que atrapalham o seu relacionamento com Deus, você venha e me siga. Observe uma coisa, meus irmãos. Jesus estava de partida. Ele estava indo embora, o jovem chegou apressado. Mas Jesus gostou tanto daquele camarada que Jesus disse: olhe, vá vender os seus bens, dê aos pobres, depois venha e me siga. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou esperar você. Eu vou esperar você vender os seus bens. Eu estava de partida, mas eu vou esperar você vender e você vir aqui. E depois você me segue. Jesus estava disposto a esperar por ele. E o segundo passo que ele quer dizer com esse versículo aqui, que ele quer dizer para aquele jovem, é que aquele jovem precisava assumir um compromisso. Tire tudo que lhe atrapalha, eu lhe espero e siga-me. Assuma um compromisso comigo. Assuma um compromisso com Deus.
Assuma um compromisso com Deus na sua vida. Era isso que Jesus estava dizendo para esse jovem. Jesus exigia um compromisso com ele. Jesus exige um compromisso comigo. Ele exige que eu tenha um compromisso com ele, que eu não apenas viva uma religiosidade vazia, uma religiosidade seca, de praticar boas obras, praticar boas ações, ou vir para a igreja, prestar o meu culto, fazer o meu devocional diário e esquecer dele no resto do meu dia. Não, ele quer um compromisso, ele quer ser a prioridade na nossa vida. É isso que Jesus estava querendo desse jovem. Ele estava exigindo compromisso. Venda tudo e me siga. Tire tudo que atrapalha a sua vida, o seu relacionamento com Deus e se entregue a Ele. É isso que Jesus disse. Para concluir, meus irmãos, essa mensagem, eu quero deixar as célebres palavras do escritor C.S. Lewis. C.S. Lewis, certa vez, ele disse: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Ele não quer uma parte da sua vida, Ele não quer um momento do seu dia, Ele não quer alguns momentos do seu dia a dia, Ele lhe quer por completo. Ele quer todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, todos os seus empenhos, tudo da sua vida. Ele quer todas as partes da sua vida nas mãos dele. Ele quer que ele seja o seu dono, Ele quer você por completo. As palavras de um hino muito bonito do cantor PG, que ele fala sobre ser o nosso universo. E eu queria terminar com essas palavras: que Ele seja o meu e o seu universo, Ele seja o primeiro pensamento do nosso dia, Ele seja o decorrer dos nossos dias. Quando a gente for se levantar, Ele seja o primeiro pensamento. Quando a gente for se deitar, Ele seja o nosso último pensamento. Quando você estiver sonhando, que você sonhe com Ele. É isso que Ele quer você por completo, e Ele quer a mim por completo. Então, meus irmãos, eu trago essa reflexão nessa noite e quero fazer uma oração. Quero pedir a Deus por mim e por você, para que a gente assuma esse compromisso que esse jovem não conseguiu assumir. Esse jovem, ele não conseguiu assumir esse compromisso, mas eu chamo você, meu irmão, eu chamo você, jovem, minha irmã, vamos assumir esse compromisso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nessa noite, Senhor, eu te peço a tua graça, a tua misericórdia, o favor do teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a aprender essas lições, aprender, Senhor, a vivermos uma religião correta, a viver aquilo que o Senhor quer que nós vivemos, um relacionamento perfeito com o Senhor, um relacionamento completo. Nos ajuda a nos entregar ao Senhor, entregar a nossa vida, os nossos anseios, as nossas necessidades, tudo na nossa vida seja entregue nas tuas mãos, Senhor. Eu te peço por mim, te peço pelos meus irmãos que estão nos ouvindo, que essa palavra, Senhor, tenha efeito nos nossos corações. Nos ajuda e toma conta da nossa vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amigos, meus irmãos. Sou o pastor Erivaldo, da Igreja Batista, aqui na Vila da Coab do Cabo, e diante dessa crise tremenda que todos nós estamos enfrentando, uma crise econômica em decorrência do Covid-19, nós estamos nos mobilizando e desafiando você a juntar-se a nós para arrecadarmos alimentos da cesta básica, material de higiene e uso pessoal, para entregarmos àquelas pessoas que mais necessitam. A nossa igreja, que o seu templo estará sempre aberto para receber essas doações, ou, em caso de você não poder trazer, nós vamos até a sua localidade buscar esses alimentos para entregar a quem mais precisa nesse momento tão difícil que a nossa população está atravessando. Forte abraço, seu amigo pastor Erivaldo.
cantemos um dos nossos hinos, Felicidade no Serviço. Vamos estar contribuindo para a obra do Senhor nos dízimos e oferta, enquanto estamos entoando eu e você, no seu lar e aqui na casa de Deus. Cante conosco. No serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso. Na tristeza ou na alegria eu sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio ao todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço eu gastarei. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, a minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Graças a paz. Iremos orar agora pelos dízimos de oferta, né? Para que haja manutenção na casa de Deus. Assim oramos. Senhor nosso Pai, obrigado por tudo de bom que tem feito em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que nos desse para te servir, Senhor. Nos dê ousadia para poder tocar a tua obra para frente, Senhor. Obrigado por tudo, nos dê uma noite na tua presença. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Graças a paz, irmãos. Essa canção, ela é bastante interessante porque ela fala muito da nossa questão de adorar a Deus, da alegria que é estar na casa do Senhor. E eu gostaria que os irmãos que estivessem em casa, que pudessem cantar essa canção conosco. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó
Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.